você saiu do Brasil de maneira temporária ou permanente, não entregou declaração de saída fiscal ou fez a declaração de saída fiscal, é importante que você também faça a devida regularização da sua empresa. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 4 riscos que ninguém te conta, que pode custar dinheiro, e o passo a passo para que você faça essa regularização e não caia nessa armadilha fiscal. Bom, quem não me conhece, meu nome é Yuri Pontes Vieira, sou advogado tributarista internacional e já ajudei centenas de empresários nessa situação. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te passar os 4 riscos e vou te passar também o checklist do que você deve fazer para regularizar a sua situação. Então, risco 1, empresa fantasma ou empresa com CNPJ suspenso. Você saiu do Brasil e deixou a sua empresa lá sem faturamento, achando que a empresa por si só vai ser fechada. Isso é um erro comum que acontece com os empresários, achando que por conta que a empresa não tem mais faturamento, não precisa mais pagar imposto de renda, ok, mas é necessário entregar declarações acessórias. E se você não entregar essas declarações acessórias, vai gerar multa. Consequentemente, você deixa a sua empresa largada no Brasil e acumula toda essa multa, ou seja, são multas de caráter mensal, são multas de caráter trimestral. Então, consequentemente, a falta da entrega dessas declarações acessórias vão gerar multas. E se você não regulariza logo essa empresa, você pode ter o CNPJ suspenso. Então, o que é que a gente recomenda? Lógico, fechar a empresa se você não está mais utilizando, fechar a empresa formalmente, ou seja, você primeiro vai ver se a empresa tem dívida, vai pagar essa dívida e em seguida você vai fazer a baixa na junta comercial, onde está localizada a sua empresa, e você vai também fazer o fechamento junto à Receita Federal. Muito importante seguir esses passos, tá ok? A segunda possibilidade de regularização, que é, mesmo a empresa aberta e sem faturamento, você continua pagando o seu contador. O contador vai fazer a entrega dessas declarações acessórias. Ele vai colocar lá o quê? Ele vai colocar empresa sem faturamento. Mas é interessante e é importante fazer a entrega dessas declarações acessórias. Então, continue pagando o seu contador. Risco 2, responsabilização pessoal por dívidas da sua empresa. Bom, pois é. Hoje nós temos, se você abrir uma empresa a responsabilidade limitada, normalmente as dívidas da empresa não entram no seu capital, ou seja, as dívidas da empresa não contaminam o seu patrimônio pessoal, em razão de você ter aberto uma empresa a responsabilidade limitada. No entanto, existem algumas limitações. E uma dessas limitações acontece quando você vai embora do Brasil, deixa a empresa aberta, no entanto, você tinha um endereço, que é o objeto onde está a sede social da sua empresa. E aí você não paga mais o aluguel daquele endereço. Então, por algum motivo, essa sua empresa tem uma dívida e essa dívida passou pela fase administrativa, virou uma dívida judicial e o oficial de justiça vai lá no endereço onde está escrito no objeto social do seu capital social, onde está aquele endereço que você descreveu naquele documento que é o teu contrato social ou no teu CNPJ. Ele chega lá naquele endereço e aquela pessoa que está lá ou está fechado, significa o quê? Que não te encontra. O oficial de justiça sabe se aquela empresa está aberta. Então, há a possibilidade de ser considerado como uma dissolução irregular, ou seja, aquela empresa foi dissolvida, foi fechada irregularmente. Quando isso acontece, ou seja, quando ninguém encontra alguém, um responsável legal da empresa naquele endereço onde estava escrito no contrato social, que estava registrado na junta comercial, o STJ, ele considera que aquele fechamento irregular
as dívidas da empresa vão para o sócio. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, as dívidas da empresa podem vir para você, sócio. Então, meios de regularização. Mais uma vez, fechar essa empresa regularmente. Então, que é a primeira medida? Vai lá, vê se tem alguma dívida na sua empresa. Não fecha a empresa, mesmo formalmente, nos órgãos competentes, Junta Comercial, Receita Federal, não fecha antes de quitar essa dívida. Por quê? Porque se você já souber que a sua empresa tem dívida e fecha, automaticamente essas dívidas da empresa vão para você. Tá? Então, fecha a empresa como? Paga a dívida necessária, que está em aberto, em seguida faz o fechamento regular nos órgãos competentes. Essa é a primeira possibilidade de regularização. Segunda possibilidade de regularização é quando você ainda quer que a sua empresa fique aberta, porque você está faturando, ou porque tem algum motivo que você quer deixar ela aberta, e aí você vai deixar um representante legal lá naquele endereço. Pode ser o porteiro, você tem que informar para o porteiro onde está a sede da sua empresa, diz, olha, essa empresa, eu estou viajando, mas a empresa ainda funciona nesse endereço. Para que aconteça o quê? Se um dia chegar uma carta que informe uma determinada dívida para você, dívida tributária, que o endereço seja informado, aquele endereço que está na junta comercial, onde está seu endereço, seja realmente aquele endereço real. Ou se chegar um oficial de justiça, que o porteiro ou aquela pessoa responsável lá na portaria diga que sim, a empresa está lá. E aí comunique para você. Então é muito importante não deixar essa empresa largada aqui no Brasil. Se for um endereço caro, você pode mudar o endereço, mudar a sede social para um endereço mais barato. Quando você fizer essa alteração contratual, você muda também faz essa alteração contratual na junta comercial e na Receita Federal. Tá ok? Você vai colocar um endereço mais barato e aí você paga alguém, talvez um endereço fiscal, que existe aí muitos aí, locais que fazem esse tipo, que presta esse serviço, e aí, consequentemente, você vai ter uma empresa ainda com endereço regular. E aí não pode, no caso, não vai haver um fechamento ou uma dissolução irregular. Tá ok? Risco 3. Dupla tributação ou bitributação da sua operação. Entenda essa situação. Você tem uma empresa no Brasil, você mora em Portugal. Então essa empresa vai distribuir dividendos, por exemplo, para você que está em Portugal. Esses dividendos, hoje no Brasil, vão ser tributados porque você não é residente. Então, pense na tributação, hoje, na nova lei, de 10% por conta de você ser não residente. Quando chega lá, você que está morando em Portugal, você deve pagar imposto em Portugal. Então, você coloca lá, você faz a sua declaração de imposto de renda em Portugal e você viu que você deve pagar sobre esse rendimento 28%. Então você vai lá e paga. Isso é um erro. Por quê? Porque primeiro você tem que fazer o quê? Meios de regularização, nesse caso. Fazer a análise da sua convenção fiscal. Ou seja, saber se o Brasil e o seu país onde você mora tem uma convenção fiscal para evitar bitributação. Então, por exemplo, caso de Portugal. Portugal abre essa possibilidade de crédito. Ou seja, se você pagou 10% de imposto de renda aqui no Brasil, quando você levar essa sua renda, os dividendos, para serem tributados em Portugal, você consegue usar um crédito, ou seja, esses 10% que você pagou lá, você pode deduzir do imposto a pagar lá. Se, por exemplo, você tem que pagar 28%, você já pagou 10%, você só vai pagar 18%. Então, pense nisso, é um meio de regularização, você entender como funciona o acordo, a convenção para evitar a bitributação entre o Brasil e o país onde você mora. Tá ok? Vamos falar agora do quarto tipo de risco, ou seja, quando você sai fiscalmente do Brasil e deixa uma empresa do Simples Nacional. Bom, normalmente, quando você está fazendo operações no Brasil, logo no começo da sua vida
empresarial, você deseja que seja uma empresa que pague menos imposto possível. Então, normalmente, você abre uma empresa do Simples. Simples é um regime simplificado e um regime em que você paga menos imposto e tem menos declarações a entregar. Então, normalmente, você escolhe a empresa do Simples Nacional. No entanto, você, quando é não residente, infelizmente, você não pode optar em sua empresa que está no Brasil, não pode optar pelo regime do Simples, antigamente dizendo do Simples Nacional. Então, o que você pode fazer? Você, infelizmente, deve ou optar por outro regime, lucro presumido ou lucro real, tá ok? Ou você, se você não fez ainda a saída fiscal e se você tem motivos de permanecer no Brasil, você pode manter essa empresa do Simples Nacional. Mas é importante ver caso a caso, porque se a Receita Federal acredita que você não é mais residente fiscal do Brasil, ela pode fazer o quê? Glosar tudo aquele faturamento que você teve daquela empresa do Simples Nacional e arbitrar um novo lucro, arbitrar um novo regime de tributação, uma nova fórmula de cálculo mais danosa, mais nociva, mais cara. Ou seja, se você deixa a empresa do jeito que está, ou você faz a sua saída fiscal, a Receita Federal sabe que você fez a sua saída fiscal e bate com a informação de que você está ainda como sócio, ainda aderindo, né, da sua empresa, o Simples Nacional. O que ela vai fazer? Glosar, vai cortar, vai te impedir, vai suspender o regime do Simples Nacional e ela pode mesmo cobrar o que você pagou como regime do Simples Nacional a partir da data da sua saída. Então, muito cuidado. Então, meio de regularização, o que é? Tentar modificar o regime da sua empresa para o lucro presumido ou tentar, se for possível, fechar a empresa formalmente. Bom, se você gostou dessas dicas, dessas informações, não esqueça de dar o like, de compartilhar com um colega seu que está na mesma situação ou me seguir, porque eu estou sempre fazendo vídeos sobre essa questão da saída fiscal. Tá ok? Obrigado e até a próxima.